advogada de família, né, das causas de família, né, doutora? E além disso, internauta também. Eu gosto. Essa coisa da internet hoje é muito presente na vida dos profissionais, né? Com certeza. É um canal de comunicação que chega muito rápido também, né? Eu acho fantástico, inclusive, eu acho que é um canal que ele não seleciona tanto. Porque o jornal, eu tenho o hábito de ver o jornal todo dia, mas o jornal escrito, se ele não se tornar um hábito, poucas das pessoas leem e às vezes não correm os olhos por todas as notícias. Agora a internet, querendo ou não, ela bate a sua porta, né? Sem dúvida, ainda mais com essas coisas todas, esses brinquedinhos, digamos assim, que acabam chamando a atenção. Voltando ao nosso assunto aqui, doutora, nós estávamos falando sobre a questão de pagamento de pensão alimentícia, né? A gente parou na questão de até onde vai a obrigação do pai, daquele que é responsabilizado pela justiça para isso, até onde vai a obrigação dele pagar a pensão alimentícia. Até que instância. Você paga só para o filho, você paga para a mãe, você paga para o... Até que grau de pagamento, diríamos assim? Até para a tia da né? Não, imagina, né? Pagando alimentos para fora, aí que é morrer, né? Mas existe caso. Olha, é o seguinte, a lei, ela é muito imprecisa com relação aos alimentos. Apesar do Código de 2002, código recentíssimo, né? Para uma lei civil, ela taxa que os alimentos são de responsabilidade de ascendentes e descendentes, indo até o segundo grau. O que seria o segundo grau? Seria filho, eu responsável pelos alimentos da minha avó. Tá? Então, se a minha avó um dia precisar, ela pode me pleitear alimentos na justiça. Mesmo assim, Cléber, eu repito, dentro do binômio, necessidade, possibilidade. Porque você sabe muito bem que, infelizmente, como existe pais também que tentam burlar a lei, existe mães também. Tem um caso assim, muito famoso de Uberaba, né, contando o milagre no Contando do Santo, a moça recebia 12 mil de pensão alimentícia para um filho. Imagina que precisa de 12 mil para morar em Uberaba, se estudar no melhor colégio, morar na melhor casa, precisa. Mas, na verdade, doutor, aí já nós entramos naquele caso de algumas mulheres que são desocupadas profissionais e que casam para ter ascensão social e, uma vez desfeito esse relacionamento, elas passam a querer viver, né, com o que vem de lá. Com o que vem da pensão. Exatamente. Também em viver padrão alto. Basicamente, né? Vamos assim dizer, um padrão de vida que ela não suportaria, mas que em razão do filho, né, ela acaba usufruindo por linha, por tabela, né? Exato. O que a gente tem que reparar, Clédio, é que, na verdade, além desse binômio possibilidade e necessidade, repito, possibilidade do pai, necessidade da criança, os tribunais, eles estão se aplicados. Se uma criança morar em Uberaba, não há necessidade. Então aí vem sopesando a razoabilidade. Essa razoabilidade seria para quê? Seria para que não deixasse a pensão ser enriquecedora. O que seria enriquecedora? Na verdade, a pensão é apenas o que engloba a pensão. Seria a pergunta necessária nesse minuto. Engloba o quê? Alimentos, remédios, vestuário. Com toda essa despesa, não chegaria ao valor. Seria um terço do que o pai supostamente ganha. Então, suponhamos assim, o pai ganha 10 mil. Isso. Até que valor percentual seria obrigação dele pagar? Eu digo para os meus clientes que eu faço papel de advogado diabo. Eu sempre penso o que o outro advogado vai fazer. Tentar adivinhar o que peça que ele vai mexer no jogo, né? Porque é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, né? Eu tenho que adivinhar o que você vai fazer, para me sair melhor, né? Pensando do lado, se eu fosse advogada da criança, óbvio que eu tenho que pleitear uma parcela maior. Se eu pleitear justamente o que eu quiser, até para fins de acordo fica difícil. Porque a outra parte, tentando negociar comigo, ela vai propor bem abaixo do que eu pedi. Então, o tribunal vem e fala um terço do que ele ganha. Só que, por exemplo, o pai ganha 10 mil. Um terço do que ele ganha, 3 mil. Se o cara tiver 3 filhos, pronto, ele não come. Um terço, ele paga 9 mil de pensão. E ele sobrevive com 1.000? E aí, como é que fica? E aí, eu, como advogada do pai, vou tentando pensar. Está vestindo um santo, está vestindo 3 santinhos, está vestindo um. Se aquele que é o provedor ficar nu, ele não vai conseguir manter os outros 3. Então vamos ter que abaixar essa pensão. E tentar fazer com que a mãe prove, tá, a necessidade de 3 mil reais por mês. Somando escola, alimentação, remédio, vestuário, habitação.
o que seriam os alimentos, a finalidade principal dos alimentos, não gastaria 3 mil para cada um deles. Certo. Correto? Doutora, essa questão, por exemplo, da mãe saudável, mãe jovem saudável, né, que resolve abdicar de trabalhar e viver uma vida, digamos assim, abastada, sobrevivendo em conjunto, porque o filho só tem disso. Precisa de tudo isso para sobreviver na cidade de Palmeirão. Ela resolve, então, pagar todos os seus luxos com aquela pensão. O pai, aquele que paga, quem mantém a pensão, ele pode entrar de volta na justiça e pedindo ressarcimento, devolução. E forçando essa mãe a procurar um emprego, já que ela é jovem, já que ela pode trabalhar, ele pode exigir isso. Tá, nós temos uma saída, sempre eu te digo que eu posso pelo que está na lei. Não existe milagre, tá? Existe um trabalho bem feito com provas bem feitas. Provas que eu digo que eu posso, o que eu falar eu tenho que provar. Então qual seria a finalidade? É o seguinte, na verdade o pai pode entrar contra a mãe, se o pai é o pagador da pensão, né? Com uma ação de prestação de contas. Certo. No vulgo, que seria traduzindo, aonde você está colocando o dinheiro. Tá? Ela vai ter que explicar. E, claro, porque o dinheiro, isso, nas nossas lojas da cidade. Tão chiques quanto tem por aí, né? Então, veja bem, não justifica uma pensão de 3 mil se ela não está gastando os 3 mil, porque a pensão é para o filho, não é para ela. Ela, desculpa a expressão chula, ela não pode comer pelas beiradas da pensão. Tá? Mesmo que ela tenha uma empregada, que ela matricule na melhor escola, a prestação de contas é de forma contábil. Não tem, 2 e 2 é 4. E a senhora atende muito desse tipo de caso? Olha, os pais buscam esse tipo? Não. Para te falar a verdade, eu já instruí, já dei vários consultas sobre como entrar com a prestação de contas. Às vezes o pai afina, por quê? Ele fala, Mônica, se eu entrar com a prestação de contas, ela me arrebenta, porque eu ganho muito mais do que está na justiça. Aí aquela minha aparência, a aparência da fortuna, prefiro, então deixa quieto, deixa. Porque muitas das vezes, Clédio, acontece o seguinte, a própria mãe utiliza do filho para a melhoria da vida. É triste isso, mas é verdade. Então o pai não quer ver a mãe morando numa casa ruim, Clédio. Aí ele fala, não, faça uma casa melhor, meu filho vai estar junto. E a mãe acaba desfrutando de tudo isso. Ensina, tudo mais, clubes, de claro, o clube. Ele vai querer que o filho frequente um clube ruim? Não, ele paga o clube. Quem vai levar no clube? Aí tem forma de independente porque o menino não vai sozinho. Uma criança, como é que ele vai sozinho ao clube? Vai de ônibus? Não vai. Tem que ir no carro bom. Aí tem no carro bom. Ah, mas a mãe não tem condição porque a mãe trabalha. Paga o motorista. Infelizmente, são questões, Cléber, que vão, ao longo do tempo, da realidade da vida, modificam muito. Entendi. Na prática, tudo é bonitinho. Na teoria... Na foto, né? Na foto. E na intenção. Doutor, em que se engloba o termo alimentos? Tá. Tem uma diferença entre... Aliás, intrínseca dentro disso aí, né? Claro. Uma variedade. Os alimentos são o seguinte, primeiramente, a alimentação. Tá? Alimentação... Comida. Agora não diz alimentos, né? Mas aí tem comida, tem saúde, que seria os remédios, né? Plano, aí vai se sofisticando. Plano de saúde, qual o plano de saúde? Vestuário, qual tipo de vestuário? Porque nós sabemos muito bem, tem gente que troca de roupa em estação. Não repete a roupa. Aí depende do nível que o próprio pai, que seria aqui no exemplo que a gente está dando, pagante dos alimentos, quer proporcionar ao filho. Tem gente que não. Tem gente que reforma a roupa. É da necessidade de cada filho. Eu acho até que um pouco de caráter também, né? Também, claro. Da própria mãe, né? Que mãe é essa, né? Que mãe é essa? Exatamente. Habitação, aí vai habitação, educação, assistência odontológica, às vezes até psicológica. Tem casos que o filho, ele se sente por demais a separação dos pais. Vai precisar fazer tratamento psicológico. E não se esquecendo, Clédio, nossa, hoje, Clédio, é o seguinte, que... Você é torcedor do Palmeiras, não? Não, porque eu não sei de futebol, você vai falar no Santos. O dia que o futebol acabar, vocês me avisam que eu não vou saber. Na verdade, Cléber, é o seguinte, com relação aos alimentos, nós não devemos nos esquecer que a mãe também é responsável pelos alimentos. Não só o pai, a gente está tratando o pai, não. A mãe também tem que colaborar na proporção. E não pode se isentar de pagar a pensão para o filho em razão de que não trabalha. Foi o que você falou no começo, Cléber. Ela é saudável? Tem. Ela tem obrigação também. Claro, ela concorre com a mesma obrigação do pai. Mesmo sendo uma desocupada profissional. Mas eu também gostaria de estar agora no clube tomando sol. Mas eu posso, não. Não é por opção. Não.
não podemos pesar só em cima do pai, não. A mãe tem obrigação para natal. Tem muita gente achando que não. Forma leiga, né? O filho pode abrir mão de receber essa pensão alimentícia? Olha, a lei menciona que ele deve a lei. Ele não pode. Não pode? Não. Os filhos, a pensão é renunciável. Entre marido e mulher, pode ser até a remessa. Na remessa dispensa, nós precisamos da lei, não existe entendeu isso. E não pode de modo interessante. Não pode, nunca entrar contra o pai. Nunca. Ele pode nascer, amanhã entrar no estado, assim, também não tem entrar. Falar, aí eu acho que não tem pai, eu não vou precisar disso. E a vida inteira. A mãe banca tudo e não tem ação de a vida inteira passa, não presta, não tem definição, não tem. Mas ele não denunciou, já teve uma família que não tem. E só uma coisa, imagina o fato de a mãe ou o pai, no caso seria sozinho, lá na frente, lá na verdade, o pai ou a mãe aqui, não pode se aproximar de novo, claro, como pai. Claro, pai ou a mãe, o pai passou de pai e mãe. Olha, duas vezes eu acho que se houver o filho da pai ou da mãe, tem mais chance. O pai tem que ter o filho da pai não. O pai nunca pagou a pensão. Se quiser se aproximar do pai ou o pai dele, pode se aproximar. Não há questão da mãe, ele tem todos os direitos. O pai e o filho tem todos os direitos. Eles devem caracterizar, eles não têm que do filho mesmo. A alienação parental. O caso da alienação parental é que, na verdade, os pais, os genitores, tentaria afastar os filhos daquele outro de qual eles falam não. Eles vivem sabem, eles já viram, na narrativa, na própria televisão, que a mãe falava muito mal do pai e a filha, integridade, vai cristão, o pai é o monstro. Mas quando ela vai lá do pai, aí o pai fala, filha, mas você precisa fazer a mãe, na realidade, ela fechava essa aproximação que o pai tentava. Fechava de um pai para contar, não entendeu o telefone, não deixava o filho para contar. Mas eu acho que isso é esperava em qualquer momento. Os pais, os pagamentos a mais, Um valor maior. Esse ressarcimento, essa diferença, e que em quanto tempo esse pai teria direito de fazer isso? Tá. Não pode. Não. Não. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, você paga alimentos para um filho seu. Você registrou ele como seu filho. Foi de uma relação, não foi de um casamento, foi de uma relação que você teve e veio gerar essa criança. Você achando que era sua, registrou no seu nome. Paga alimentos. Fez um acordo com a mãe, paga alimentos, um salário mínimo. Mas o menino tem uns 10 anos, você vê que as feições físicas dele e nada parece com a sua. Você fala, gente, mas não é meu filho. Você entra na justiça com uma ação negatória de paternidade. E na justiça comprova-se, na justiça através do exame de DNA, né, que é um assunto até muito interessante também, comprova-se que você não é o pai da criança. E você pagou por 10 anos os alimentos. Você tem direito de pedir de volta? Não. Mas aí tem um detalhe também, uma coisa espiritual. O afeto, né? O afeto, eu acho que, bom, é minha ótica, eu estou colocando meu ponto de vista. Eu acho que filho, pai é quem cria. Correto. Na verdade, né? Correto. Diante de Deus, estou falando em questão de fé, o filho vai, mesmo não sendo seu filho de sangue, ele vai ter um apreço, um carinho, que talvez um filho de sangue, consanguíneo, não teria, por esse mesmo pai, né? Concordo com você. Então, é uma questão terciária, nem secundária, eu acho que... Isso, concordo com você plenamente, mas assim, o que eu acho que é a responsabilidade de me esclarecer é que você não teria direito de pedir aqueles alimentos de volta. E quem sou eu para discordar, acho que realmente pai é o que cria, aquele afeto. Tanto Clésio, que existe alguns pais que entraram na justiça com a ação negatória de paternidade, depois de 40, 50 anos, que
Negando ser pai. Negando ser pai. O exame de DNA deu negativo, mas a justiça não concedeu. Por quê? Porque tem um afeto. E lembrando que o filho, a criança em questão, não tem culpa também. Não. Foram ambos enganados aí, né? Ambos enganados. Quer dizer, enganados lá. Alguém achou que estava enganando o destino. Acaba mostrando o contrário depois, aproximando aí pessoas que têm consanguinidade. São os dedos de Deus, né? Exatamente. E a história prova isso. Doutora, vamos falar para nós podermos caminhar, já nós estamos quase no finalzinho, são 3 horas e 23 minutos agora. Sempre quando a gente chama a doutora Mônica, vem brilhantar o nosso programa, elucidando essas questões relacionadas à questão de família, né? Essa é a questão que nós tocamos antes, da pessoa que vai, por exemplo, a um restaurante, encontra um objeto dentro do alimento, né, da refeição, ou numa lanchonete, ela pode pleitear um ressarcimento disso? Pode e deve, porque quando você compra um alimento, você compra para consumi-lo. Se ali está contido qualquer coisa que não é de consumo, você tem que pedir o ressarcimento. Certo. O ressarcimento é aí que nós vamos ter muito cuidado. A Canberaba tem uma ação muito famosa que o moço encontrou um bico injetor, salvo engano, um bico injetor de sangue dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Qual que é o prejuízo? Ele não chegou a abrir a garrafa de Coca-Cola, ele não bebeu o líquido, porque nós temos que ser razoáveis também. Ele poderia muito bem ter deixado lá. De lado. Qual que é o prejuízo? A garrafa de Coca-Cola. A garrafa que eu digo assim, o líquido. Então qual é o valor que você tem que ser ressarcido? O líquido. Mas ele queria algo mais. R$1 milhão. Aí já é má fé, né? Falta de caráter também, né? Aí é justificativo. Por exemplo, se você tivesse bebido o líquido e o bico injetor, Deus me livre, ficasse na sua garganta, aí a ação de indenização, de reparação, de danos morais e materiais. Mas ele nem sequer abriu a garrafa. Então qual que é o prejuízo que você tem? Você comprou a garrafa, não pode, o líquido, né? O refrigerante, né? E você não pode beber o refrigerante. Então a firma vai te ressarcir o valor do seu prejuízo. Agora, caso você compre um queijo e nele tem algum inseto ou bicho, você corta. Você não pode consumir o queijo, vale a ação de indenização. Falou bem essa questão do queijo. Do queijo Minas, tradicional queijo Minas. É um pecado, eu acho que é um pecado que fizeram, mas paciência. Mas está certo isso que estão fazendo, estão tentando tirar o queijo tradicional, pelo jeito que ele é ali acondicionado. Clécio, o que eu tenho para te falar é o seguinte, eu não conheço os autos, tá? É uma leviandade minha de dar algum parecer jurídico. Eu até vou te falar aqui uma questão de consumidora de queijo mineiro que sou. Existem certos produtos alimentícios que eles têm na manufatura. Melhor não saber, né? Melhor não saber, mas presume que seja limpo, né? Mas eles têm na manufatura condições específicas para o alimento chegar. Nós sabemos muito bem que tem queijo na França, que ele só é vendido depois que ele se desloca do local onde ele está, mas sabe quem desloca ele? O próprio mofo. Agora você imagina, se for feito assim também, o pãozinho francês. Todo mundo pega no pãozinho, a mulher pega no pãozinho, o pãozinho fica aberto, exposto ao tempo. Agora você vai fechar todo o pãozinho hermeticamente? Eu acho que tem que ser revista e é o que eu falo. A manufatura de certos alimentos, ela é específica daquele alimento. Se você fechar a vácuo todo o queijo, ele vai perder aquela característica. E via de consequência, ele não vai ser mais aquele queijo. Exatamente. Bom, doutor, eu acho que nós tivemos aí meia hora de informação relacionada à questão de pensão alimentícia. Eu acho que é muito válida a sua presença aqui. Nós vamos marcar um novo encontro para nós em breve. E quem tiver alguma indagação para fazer fora do ar aqui para o doutor, alguma pergunta, pode ligar na Vitoriosa, 33 25 98 20 ou 33 25 98 23, e nós vamos passar o telefone dela, você entra em contato com ela e resolva rapidinho o seu problema, você que está me ouvindo aí em casa. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, tá? Eu que agradeço, que estou à disposição de vocês para qualquer outro assunto ou entrevista que eu possa ajudar. Já vamos marcar já. 3 horas agora, mais 27 minutos. Vamos para o intervalo comercial. Voltamos já a bordo do programa Linha Dura pela sua Vitoriosa, uma emissora da rede Vitoriosa de rádio.